Olá, queridos alunos. Chegamos aqui a mais uma aula. Hoje, aqui, 3 de setembro. Estou gravando essa aula aqui à tarde. Eu creio que vocês estão vendo agora já à noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relevância da pregação do Evangelho, a relevância de espalhar, né, de anunciar, de proclamar, de testemunhar a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. Eu gostaria, né, que vocês pensassem bastante, né? Eu sei que todos nós temos os nossos motivos para, né, questionar, e isso não é ruim. Você pode questionar, mas será que precisa mesmo hoje? Será que o evangelho já não foi, como é que se diz, bastante anunciado? Será que já não houve uma semeadura abundante? Será que eu preciso mesmo continuar, anunciando o evangelho ainda hoje? Eu quero que você guarde essa pergunta no coração e até o final dessa aula a gente vai examinar e analisar o que realmente será que é realmente importante a gente fazer isso? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia aí para a gente fazer uma pequena análise do texto lá de Atos, capítulo 3 e 4. Em Atos, os capítulos iniciais, você vê uma grande virada, uma grande, né, mudança no comportamento, nas atitudes dos apóstolos. Eles que outrora eram tímidos, eram acanhados, cometiam erros bobos com respeito à doutrina da salvação, e eles andando junto com Cristo, eles cometiam esse erro, eles agora tiveram uma mudança radical, uma transformação muito, muito grande. Eles chegam a, a, a causar espanto nas autoridades, dizendo como é que esses homens são iletrados e doutos, como é que eles podem falar com tanta sabedoria. Isso vai acontecer nesse texto. Então, como é que começa? Como é que se desenrola a história? Bom, Pedro e João, eles se dirigem ao templo, porque lá no átrio eles encontram muitas pessoas que iam para lá para fazer suas orações e tudo mais. E eles pensaram, bom, eles estão esperando a promessa dessas pessoas, vamos para lá para pregar para eles. Então eles foram muito arrojados, né? Porque no templo existia ainda o sacrifício dos cordeiros, existia ainda, né, o sacrifício de animais. Então eles não estavam indo para o templo para adorar, porque aquela forma de adoração já havia sido cumprida em Cristo. O propósito deles, ao ir ao templo, era justamente falar de Jesus Cristo, que agora, né, o Salvador veio. E agora o Cordeiro de Deus já tinha morrido e sido entregue. Nós vamos observar isso na mensagem que Pedro e João vai pregar tanto no templo quanto que quando depois que eles forem presos vai pregar no Sinédrio. Então, o cerne da pregação deles é Cristo. A pregação é cristocêntrica. Então, se nós hoje observarmos o comportamento dos apóstolos e nesse momento inicial da igreja, eles não têm algo mais importante a fazer senão anunciar Jesus Cristo. E é isso que eles vão fazer. E eles, eles já declaram a relevância e o quanto é essencial a pregação dessa mensagem. Eles vão falar de maneira muito ousada. Logo na primeira mensagem, ainda no templo, ele vai pregar de maneira muito ousada quando ele vai dizer como é que se diz? Que a gente, eles, eles se dirigem diretamente aos ouvintes da sua mensagem e diz: vocês crucificaram, vocês mataram o autor da vida. Está no versículo 15 do capítulo 3.
Então, eles são muito diretos em falar isso aos judeus. E a gente pensa assim, essa mensagem, embora eram para os judeus, na verdade, a morte do Salvador, ela pode ser imputada a todos aqueles em que, como é que se diz? Em que o evangelho vai alcançar. Afinal de contas, eu hoje, Samuel, Jesus Cristo pagou um preço que eu não podia pagar. Então, dessa forma, eu também recebo essa acusação aqui. Eu matei o autor da vida. Foi por ele, foi por mim que ele morreu. Ele deu a vida por mim, né? Ele me amou primeiro e por ele me amar primeiro, ele entregou a sua própria vida por mim. Então, essa, entre aspas, culpa recai sobre mim também. Então, a reação que ele esperava dos seus ouvintes nesse dia não era o sentimento de culpa. O que ele esperava é que eles entendessem que assim como Jesus morreu por eles, eles deveriam crer em Cristo. E aqui diz o portanto, arrependam-se e se convertam, versículo 19, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim que da presença do Senhor venha os tempos de refrigério, e que ele envie Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. E aí ele continua a sua mensagem. Então, era preciso crer em Cristo. Então, qual é a relevância disso para o assunto que eu quero falar hoje? Qual é a relevância? Era relevante para eles pregar o evangelho naquele momento, justamente porque aquelas pessoas precisavam ouvir o evangelho. A relevância não se dava, a urgência não se dava por conta porque ali era o povo judeu. Não. Era porque eles eram pecadores, separados de Deus e precisavam crer em Cristo. Igual à sociedade e ao mundo de hoje. Mas quando você continua no texto, aqui no versículo, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo, anunciando a Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Então, eles aqui são presos, estão sendo presos porque simplesmente estão pregando o evangelho e vão dormir na cadeia, aquela história toda. E quando amanhece o dia, né, no dia seguinte, as autoridades anciãos se reuniram em Jerusalém e colocando os apóstolos, perguntaram: com que autoridade, com que poder vocês fizeram isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai responder. E a resposta de Pedro, na verdade, é uma pregação a respeito de Jesus. E ele prega com ousadia diante daqueles que tinham o poder de mantê-los presos ou libertá-los. Versículo 13. Ao verem a ousadia que Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado com eles não tinha o que dizer ao contrário, e mandando sair do sinédrio, discutindo entre si, dizendo: o que é que a gente faz com eles, né? O que é que a gente vai fazer com eles? E aí o que acontece? Eles vão lá e ameaçaram, chamando ordenados que de modo nenhum falassem ou ensinassem o nome de Jesus. Então aqui há uma proibição. Eles são proibidos de anunciar o evangelho. Vocês têm que parar. E aqui é o ápice do negócio mesmo, esse versículo que todo mundo já sabe de cor, né? Julgue, senhores, se é justo ouvirmos os senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, o que é que nós temos aqui? Eles têm certeza, plena convicção de que eles estão fazendo a obra de Deus. Eles têm plena convicção. Daí vem a ousadia.
Eles estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, eles entendem a relevância da pregação do Evangelho. E a frase seguinte é: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Era muito real. O Evangelho, o próprio Pedro vai falar lá na carta dele, quando ele escreve o que vimos e ouvimos, o que as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida que se manifestou. Quando Pedro fala disso, você percebe essa ligação entre esses dois textos. Era muito real para ele. Como é que ele ia se calar? Como ele se calaria? Então, a palavra de Deus, apenas nesse texto que eu queria trazer para vocês, vai falar sobre a relevância da pregação do Evangelho. Ainda hoje é relevante nós pregarmos o Evangelho? Sim. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A igreja hoje, ela existe por causa dessa missão. A missão, ela precisa ser cumprida, a ordem missionária precisa ser realizada através da igreja, não existe outro meio pelo qual Deus estabeleceu que o evangelho fosse proclamado, senão através da igreja e daqueles que compõem a igreja, desses que compõem a igreja, do seu povo separado, seu povo santo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E aí vem a primeira tarefa. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam agora aí no chat, né? Por que vocês acham que é tão difícil as pessoas hoje se lançarem com ousadia como Pedro e João? Aí, o evangelho era muito real para Pedro e João. E mesmo diante da iminência da morte, eles não se calavam. Isso você vai ver que vai acontecer com os apóstolos todos, né? Os pais da igreja, eles vão morrer por causa do evangelho. Mas a gente percebe que hoje não é uma realidade muito comum, principalmente no mundo ocidental. Então, eu quero que você escreva aí, na sua opinião, por que é tão difícil para as pessoas hoje falarem do Evangelho? Será que é porque elas não têm visto e ouvido nas suas vidas o Evangelho? Será que isso não é vivido por elas? Ou existe uma razão mais da cultura atual? Afinal de contas, na sua opinião, por que que as pessoas hoje não têm a mesma ousadia de Pedro e João? Então, escreva aí no chat, não esqueça de se identificar, ok? Então, pause o vídeo agora e faça essa parte da tarefa. Bom, você está voltando agora, né? Já fez aí essa parte da tarefa, agora vamos dar sequência aqui, mas falar um pouco mais sobre o porquê é relevante hoje a pregação do Evangelho. Vamos continuar dentro desse tema. E uma segunda coisa que eu gostaria de dizer é isso. Existe uma obrigação. Todos os seres humanos, eles têm obrigações com Deus. O dever de, como é que se diz? Se deleitar na vontade de Deus, de se arrepender. E dentro desses deveres, como o doutor Degg, no Manual de Teologia, ele elenca, ele também fala que nós temos o dever de crer em Cristo. E aqui na página 145, ele fala que existe uma estreita relação entre se arrepender e crer em Cristo. Se você apenas se arrepende, você apenas vai ter um remorso. E arrependimento nem sempre significa, né, o crer em Cristo. As pessoas se arrependem de muitas coisas nessa vida e não se, às vezes, se arrependem de algo que fizeram de errado, mas pelas consequências imediatas
daquela atitude errada dele do que pelas consequências eternas da sua vida de pecado. Ou seja, alguém pode se arrepender de ter tomado uma decisão errada, né, quando falou, brigou com alguém, discutiu com alguém no trabalho. E aí ele fica arrependido, fica com aquele remorso por causa das consequências imediatas, que são o quê? Um relacionamento mais tenso no ambiente de trabalho, uma tensão, ter que cruzar com a pessoa e você maltratou ela, e você não ter coragem de pedir perdão. Então você está arrependido daquela situação. O que necessariamente não quer dizer que você vai lá e vai pedir perdão para ele. Você preferia não ter se metido nessa confusão, preferia ter se calado para não ter agora que conviver com essa situação. Então, arrependimento não quer dizer uma mudança. Mas o ponto aqui que ele coloca é que o arrependimento, ele tem que vir seguido do crer em Cristo. Se toda criatura tem a obrigação de crer em Cristo. Ora, e ele lista alguns textos aqui que falam sobre isso. Ele cita o texto de Marcos 15:16, que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, ele usa primeiramente o texto de Marcos, que deixa claro dessa forma: crer, salvo. Não crer, está condenado. Então, por que que é relevante pregar o evangelho? Justamente porque se as pessoas não ouvirem o evangelho, não terão como crer. Se elas não crerem, permanecerão condenadas. Gente, esse ponto aqui, ele é válido para o passado e é válido para o hoje, até o dia da volta de Cristo. Quem não crer será condenado. Então, quando é que a pregação do evangelho vai deixar de ser relevante, meus irmãos? Não só depois da vinda de Cristo. Só depois que Cristo voltar e levar a sua igreja, que não vai ter mais relevância nenhuma pregar o evangelho. Porque aqueles que creram, creram. Os que não creram já estão condenados, definitivamente. Então, a relevância da pregação do evangelho se dá durante todo o tempo que se chama hoje. Ainda há outro texto aqui citado, que é o texto de Hebreus 11, que diz assim: Porque Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, as pessoas que não creem estão debaixo da ira de Deus. É relevante pregar enquanto as pessoas estiverem debaixo da ira de Deus. Você precisa pregar o evangelho, senão elas permanecerão lá enquanto não crerem. E como crerão se não ouvirem? João 3,36. Quem crê não é julgado, mas o que não crê nele já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É João 3,18. Então, as pessoas têm a obrigação de crer no Evangelho. Todas as pessoas têm a obrigação de crer, porque se ela não crê, ela está julgada e condenada. Então, hoje você precisa entender a importância de a relevância, melhor dizendo, da pregação do evangelho, porque todas as pessoas têm a obrigação de crer em Cristo. Todo mundo, toda criatura precisa crer em Cristo. E aqui vamos para a segunda tarefa. Você vai escrever aí no chat agora, na sua opinião, né, no seu entendimento, qual seria o caminho mais rápido para que toda criatura pudesse, então, crer em Deus e sair dessa situação que os versículos estabeleceram. Ok? Então, escreva aí no chat, não esqueça de se identificar antes da resposta e dê uma pausa no vídeo agora. Bom, você deve ter despausado o vídeo agora e vamos olhar mais uma relevância da pregação do Evangelho hoje. Por que que é relevante nós pregarmos o evangelho ainda hoje? Por que que é importante a gente ter igrejas? Por que que é importante a gente ter ainda pensar na prática de fazer discípulos, a exemplo de Cristo, a exemplo dos apóstolos?
Por que que precisamos disso? Bom, quando o homem cai, quando ele peca, ele vai ter algumas consequências por conta do seu pecado. Quais são essas consequências? Quais são as consequências do pecado do homem? Bom, dentre algumas que eu poderia listar, é separação total. Logo no Éden, no Jardim do Éden, a gente vai ver essa questão da separação. Quando Adão é colocado fora do jardim, a gente já começa a entender essa separação de Deus, né? E a Bíblia tem muito material que mostra essa separação. As iniquidades, as nossas iniquidades fazem separação, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O nosso Deus é santo, e por conta disso, o homem se mantém separado dele. E nada que o homem faça pode levá-lo de volta à presença de Deus. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa entender que todas as coisas que o homem criou, os mecanismos, foram incapazes de romper, de acabar com essa separação. E somente Jesus Cristo se torna a ponte, o meio, o mediador, pelo fato dele ter pago o preço dos nossos pecados, é que ele pode então restabelecer, né, desfazer a inimizade, né, quando ele prega na cruz justamente os pecados, então ele desfaz a inimizade e traz de volta o homem à comunhão com Deus. Então, uma das razões, né, uma das consequências da queda, melhor dizendo, a separação total. A relevância de pregar o evangelho hoje, porque o homem está separado de Deus. E somente ouvindo o evangelho é que ele vai, então, é, é somente ouvindo o evangelho, a pregação do evangelho, é que ele vai poder ter a oportunidade de, então, entender o evangelho e, através de Cristo, voltar à comunhão com Deus. Outra consequência da queda é a depravação ou corrupção total do homem. Uma vez separado de Deus, né, como o próprio Deus advertiu lá no Jardim do Éden, ele advertiu que o homem ele teria consequências se comesse do fruto proibido. Se ele desobedecesse a Deus, se ele agisse com autonomia e quisesse ser dono da sua própria vontade, ele certamente morreria. Então, a morte eterna, né? E como diz o nosso querido Thomas Atkins, né? Essa morte ela se dá de duas formas. Ainda nessa vida, uma vida sem a verdadeira alegria, sem a verdadeira satisfação, uma vida vazia e longe de Deus, que nunca vai dar contentamento para a pessoa. E a separação, a morte eterna. O homem está totalmente depravado, ou seja, o homem está totalmente corrompido. Todos pecaram e separados estão destituídos da glória de Deus, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos a uma se meteram para se perder mesmo. Então, o ser humano teve como consequência da queda justamente essa depravação, essa corrupção total. E quando a pessoa entrega a vida para Jesus, uma das ações iniciais do Espírito Santo é essa, a regeneração, para se tornar uma nova criatura. Por quê? Porque é um homem totalmente corrompido e totalmente depravado. Então, isso é uma das consequências da queda e que mostra mais a relevância da gente pregar hoje a esse mundo, porque o mundo continua depravado, o mundo continua corrompido. E uma terceira das consequências da queda é a questão das obras da carne. Você pode abrir lá em Gálatas 5, 22, 23, que você vai ver lá as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o homem sem Deus, separado de Deus, traz como consequência da queda essa vida egoísta, essa vida que é justamente o oposto, né? Quando a gente olha a descrição em Coríntios 13 do amor, é justamente o contrário daquilo. Tudo aquilo que se afasta de Deus. Eu não preciso listar aqui, que vocês conhecem bem o texto.
e sabem de todos esses elementos. Então, um terceiro ponto que eu coloquei aqui, da relevância de se pregar o evangelho hoje, é por causa justamente da queda. O homem caiu. E o homem caído precisa ser salvo. Para ele ser salvo, ele precisa ouvir o evangelho. A igreja de hoje precisa evangelizar. E então, agora, mais uma tarefa, a terceira tarefinha, né? Escreva aí, na sua opinião, a atualidade. Qual você acha que é a consequência da queda mais latente que tem e que tem mais destruído o ser humano, que tem mais afastado o homem de Deus? Qual é dessas consequências que eu listei aqui? Ou se você queira listar outras aí, qual é que você acha que tem mais corrompido as pessoas e as afastado de Deus? Então, pause o vídeo, responda essa, se identificando e depois retome aqui a aula para a gente encerrar. Bom, voltamos aqui para a última parte da nossa aula e a gente continua falando sobre isso, né? Sobre a questão da relevância hoje. Por que que é tão relevante hoje a gente pregar o evangelho? Bom, eu sei que com tudo que eu já apresentei para vocês, vocês já entenderam claramente que sim, nós precisamos hoje, ainda hoje, pregar o evangelho. Mas a última coisa que eu queria falar para vocês é que Deus, ele estabeleceu um plano para a salvação de toda criatura, um plano para salvar o homem, um plano para restabelecer o homem à sua presença. E nós, hoje, quando olhamos para esse plano, a gente pensa: eu devo me incluir nesse plano? Será que Deus quer me incluir nesse plano? E a resposta é sim. Você que está aqui nessa aula, você que chegou até aqui e, e, e já se entregou para a vontade de Deus, já se entregou para uma missão, deseja muito se preparar mais, por isso que você veio para o seminário, deseja muito se capacitar mais, justamente para anunciar esse evangelho. Você faz isso porque você quer se incluir nesse plano. Então, a última relevância da pregação do evangelho hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é essa: que Deus tem um plano de salvação, um plano eterno de salvação do homem. E nesse plano, ele deseja que você faça parte dele. Então, a relevância de você se envolver com a obra missionária hoje é porque Deus tem um plano e você precisa se incluir nesse plano. Você não pode ficar de fora. Por que você ficaria de fora desse plano eterno de Deus? Ele não escolheu anjos para esse plano. Ele não escolheu seres espirituais para isso. Não. Ele escolheu o homem, você. Pecadores arrependidos, que em si já são o exemplo do poder desse evangelho, de como esse evangelho é capaz de transformar vidas, como esse evangelho é capaz de mudar a vida das pessoas, de transformar, de realizar o maior milagre, de pegar um pecador que está indo a caminho do inferno, trazê-lo para a presença de Deus e fazer dele uma nova criatura, fazer dele um filho de Deus. Então, o último ponto que eu gostaria de colocar é esse. É relevante nós pregarmos o evangelho hoje, porque Deus tem um plano e a gente não pode ficar fora desse plano. A gente tem que estar junto dele. Meus irmãos, nós vamos passar a eternidade com Deus, desfrutando da sua glória, desfrutando da graça, desfrutando de tudo aquilo que a gente nem consegue imaginar. No lugar de onde Deus vai enxugar toda lágrima, que não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá nada disso. Então nós precisamos, enquanto não chega esse dia, que é o dia de descansar e se deleitar definitivamente, somente se deleitar na presença de Deus, nós precisamos hoje, que nós já podemos nos deleitar na presença de Deus, mas hoje nós precisamos também arregaçar as mangas e ir para cumprir essa missão.
se incluir nesse plano de Deus. Espero que vocês tenham aprendido algo nessa aula e que vocês tenham entendido sobre a relevância de nós cumprirmos o plano de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um bom descanso. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.